Ei pessoal, a gente hoje está aqui perto da Avenida JK, uma das vias mais importantes daqui de Juiz de Fora e consequentemente também da Zona Norte. E a gente vai falar sobre o desenvolvimento, industrialização e comércio daqui da região. Esse é o segundo episódio de Resgatando Juiz de Fora sobre a Zona Norte e o bairro Nova Era e eu te convido a acompanhar a gente mais uma vez. A gente começa falando de comércio. Eu voltei com o Maurício bem ali no local onde finalizamos o episódio passado, porque é exatamente o local da primeira loja da região. E Maurício, essa aqui é a Rua Heraldo Guerra Peixe, né? O que você tem para falar pra gente aqui sobre ela? Isaac, aqui funcionou o primeiro comércio do bairro, né? Aonde? Aqui? Isso, nessa lojinha aí. Aqui tinha de tudo. Então aqui nessa rua, essa porta aqui é o primeiro comércio do bairro, então? Sim, não existia esse portão de ferro, né? Era uma porta de aço recuada, está recuada até hoje, eu não sei se a porta existe. É uma garagem da família agora, o proprietário morava aqui, Francisco da Silva Rocha, já em memória, né? E tinha de tudo nesse comércio. Peraí, gente. Eu vi uma pessoa aparecendo ali atrás. Vocês viram também? Apareceu enquanto a gente estava falando. Quem é, hein? Ah... é a Dona Maria Aparecida. Sabe quem é ela? A Dona Maria Aparecida é exatamente a esposa do Francisco da Silva Rocha, o dono do primeiro comércio do bairro. O comércio começou em 1972, era nessa garagem aqui do lado. E o comércio que vendia de tudo, né? Vendia de tudo. A gente era assistido pela Dona Estela, que era comerciante em Benfica, que cedia pra gente, que a gente não tinha ainda capital para poder comprar de um atacadista direto, né? Então ela que fornecia mercadoria para a gente. Tinha pouquíssimo lucro, né? Porque para poder vender. E fomos embora durante 10 anos. A gente foi falar de novo com o historiador Rômulo Marcos dos Santos. Ele nos contou como bem antes da Dona Maria Aparecida e o Maurício chegarem aqui, começou a industrialização da Zona Norte. Ô Rômulo, a gente agora começa a falar sobre o desenvolvimento daqui da região. A gente está aqui na JK nesse momento. Por que a gente está exatamente aqui, em frente aqui ao quarto GAC? A história dessa região começa justamente com as vias de comunicação, no caso aqui era o leito da União Indústria, que hoje é a Avenida JK, fazia parte da União Indústria, e a Estrada de Ferro Central do Brasil. Em outubro de 1930, o que pôs fim ao antigo regime, digamos assim, que era o coronelismo e o poder da propriedade rural no Brasil. Essa região era então uma propriedade rural, passa a ter um grande desenvolvimento como um setor, um distrito militar, com a vinda aqui nos anos 30 dessa instalação do antigo 4º Grupo de Artilharia de Dorso, dos anos 30 para 40, e depois ficou o outro terreno além, onde está a fábrica de estojos e espoletas de artilharia, que atualmente é em Bel. Então este setor todo, entre a Estrada de Ferro e o Rio Paraibuna, é um setor militar. Refação. Você não tomava o café de manhã, não. Se começar a torrar o café aqui, a fumaça aí, o café vinha todinho. Aquele cafezinho, o Café Câmara, ficava a poucos metros da casa do Maurício. Perguntei a ele se é um local que traz uma memória afetiva para os moradores. Isso aqui é um lugar fantástico, né? Eu praticamente vi isso aí crescer, as fundações, né? Em 71 começou a construção. E foi uma empresa pelo nome de Boneg, ela fabricava produtos de conserva, mostarda, ketchup, molho inglês, vai por aí afora. E em seguida o Café Câmara comprou essa propriedade e veio e se tornou o Café Câmara. De manhã nós nem tomávamos o café, né, praticamente em nossas residências, pela fumaça, que aqui era torrefação também. A fumaça que saía pelas chaminés e praticamente a gente ficava com o café tomado. Depois fomos para o local onde existiu o segundo comércio da região. O Osmar, né, é o proprietário, ele veio de Humaitá para cá, meados dos anos 70, começou o comércio aqui, é um comerciante próspero no bairro, né, já passou depois para as duas portas que estamos ao lado aqui, construiu o prédio que está em cima e já está na terceira unidade e a quarta unidade que é em outro local. O pessoal do Mercadinho Junimar, do comércio que acabamos de falar, permitiu que a gente gravasse do alto do prédio deles, o que nos deu uma visão privilegiada da região.
Maurício, a gente tem no fundo ali a Adubos Monte Lima. O que você pode falar pra gente a respeito dela no bairro? Quando você chegou, ela já estava aí, né? É uma empresa que eu acredito que foi criada meados dos anos 60, né? E ela fala de adubos, o nome mesmo já diz Adubos Monte Lima. A frente, atrás dele, no caso, que aqui nós estamos vendo a parte de trás, a frente está para a Avenida Doutor Simeão de Faria. Tinha uma horta, né? Tinha uma pequena fazendinha de propriedade do senhor Quincas. A minha retaguarda aqui está a Malharia Saturno, que era do empresário senhor Martins, que veio investir no bairro. Ele era da cidade de Santos Dumont e trouxe mão de obra própria de Santos Dumont, onde treinou os funcionários moradores do bairro Nova Era, né? E empregou centenas de pessoas, entre essas pessoas, uma de minhas irmãs. À frente nós temos a fábrica de calçados e chapéu, que tem nomes, né, que foi pesquisei, Arbex, Molinari e o nome mesmo, que é Balé. E à frente veio a ser o matadouro frigorífico Jacobana, né, já extinto. Mais à frente nós temos a Gomes Metalúrgica, também veio para cá meados da década de 70. Rincão Gaúcho, que era uma churrascaria, e depois o Silvios Restaurante. Não existia 040 e os ônibus eram todos de acesso pela BR-3, hoje Avenida JK, que na época só tinha uma mão, não tinha duas mãos. Falar de Zona Norte é falar também de Benfica. Nos anos 40, a região era rural. Nessa época, surge a fábrica Juiz de Fora, hoje em Bel. A própria fábrica teve que criar estrutura urbana ali para funcionar. Assim surgiram escolas, hospital-maternidade, casas para operários e muito mais. A gente vai ter na frente um episódio inteirinho só sobre a indústria que hoje é a Imbel. Voltando um pouquinho mais para trás na história, vamos falar sobre a Fazenda Benfica. Ela foi a primeira construção da região e deu origem ao bairro. Ficava em frente à Escola Estadual Ana Salles. Na década de 60, a propriedade foi dividida entre os herdeiros. Benfica tem muita história. O Cine Benfica ficou fechado por muitos anos, sendo utilizado só como salão paroquial Pio XII, lá pelos idos de 1950. Depois foi reformado e hoje funciona como Centro Cultural de Benfica. Em 1969, a Telemusa, antecedora da Telemig, é inaugurada. Na época, era um dos mais modernos sistemas de telecomunicações do país. Hoje, um discurso frequente entre os moradores do bairro é de que eles nem precisam sair daqui para o centro da cidade quando precisam comprar algo. E na semana que vem, a gente vai ter o terceiro episódio de Resgatando Juiz de Fora sobre a Zona Norte. E eu vou te convidar a caminhar com a gente para conhecer a história do Aeroclube de Juiz de Fora, um ponto muito importante aqui dessa região. Então, até a semana que vem, em mais um Resgatando Juiz de Fora.